Vamos começar a aula. A gente vai falar sobre a festa de Hanukkah. Sabe que quem tem Sidur, dentro do Sidur existe toda uma história sobre a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah, ela remonta algumas tradições judaicas antigas e que num período anterior, o povo de Israel ele entra em guerra contra os Seleucidas, que queriam implementar as suas ideias juntamente ao povo de Israel, e que ali dentro daquela situação toda é achado um frasco de azeite, e esse frasco de azeite ele é um grande milagre, ou seja, aquele frasco de azeite que era para acender a menorá duraria um único dia e milagrosamente ele vai demorar 8 dias. Então, foi algo incrível que aconteceu ali. O tempo foi limpo, todo um trabalho foi feito e, novamente, tudo isso aconteceu, só que existe uma grande mentira aí. O problema é que essa ruptura que aconteceu inicialmente, ela não tinha participação do grupo Seleucida. Foi uma guerra entre judeus helenísticos, aqueles que acreditavam no helenismo, e judeus macabeus. Houve-se uma divisão dentro do próprio povo judeu, dentro dessa guerra, e finalmente, quando esses judeus helenísticos estavam perdendo a guerra, então eles chamaram os Seleucidas, ou seja, os gregos, para ajudarem ele a derrotarem aqueles judeus que não queriam aceitar o helenismo dentro do povo de Israel, e houve uma separação. Corrigindo agora essa história, né, que sempre a culpa é do outro, nunca a culpa é do próprio povo e etc. Então essa é a verdade que decorre na história, e não aquela verdade que nós geralmente olhamos e analisamos fora do contexto histórico. Com isso, a gente deve entender que tudo tem que ser muito bem analisado e muito bem estudado. Além disso, quando nós começamos a acender as velas, e essas velas podem ser acesas ou não, não tem diferença se a vela manual é acesa ou não. Se você quiser fazer o ato de preparar com azeite, toda essa Hanukkah, que é formada de 9 braços, tá vendo? No primeiro dia você acende a primeira vela, você tem que ter, não é, um chumash. Esse chumash, ele é o que vai acender a próxima vela. Ele vai acender depois, no segundo dia, 2 velas. Então, no primeiro são 2 velas, no terceiro dia, 3 velas, e assim sucessivamente. No final, vão ser 44 velas. A gente começa com uma vela, acende cada dia uma vela, e no final são 44 velas que se tem no total de velas que vão ser acendidas. A gente faz aqui uma pequena 44, que vai ser igual a 4 mais 4 é igual a 8. Então, está me falando de um número aqui. Eu tenho o número 8. O número 8 que vai gerar aqui. Agora, se eu pego 4 vezes 4, já vai me dar 16. Já muda a configuração da minha análise aqui dessas velas. Então, se eu boto 4 vezes 4, eu tenho agora 16. Que é igual 1 mais 6 igual a 7. Quer dizer, com isso, a gente chega, então, ao que se está falando realmente ali dentro da Torá. E se eu faço uma divisão,
4 dividido por 4, então eu vou ter realmente 1, que o eterno é 1, não é verdade? Então, dentro desses conceitos, eu vou ter aí sempre uma divisão e uma guimatria dentro do entendimento da Torá. Então, 44 me leva a esse conceito, e que dentro desse conceito eu vou ter, então, uma realidade. A primeira realidade que a gente descobriu foi que, dentro da consideração da guerra que houve, ela não foi somente do povo Seleucida. O povo Seleucida ele foi chamado depois, e aí sim, depois que ele vai resolver esse conflito que existia entre os judeus, lógico que apoiando o partido deles, aquilo que eles acreditavam. E aí, quando eles venceram a guerra, quem ficou no poder ali foram os judeus helenistas, e não foi muito bem, né? Depois vai acontecer uma outra história dentro dessa história. Gente, o que acontece com isso? Isso mostra para gente que a história tem muita coisa para ser acertada, muita coisa que deve ser analisada, para que a gente não possa exatamente passar por uma situação onde a gente não entenda o que realmente aconteceu. A pior coisa que pode haver com a cabeça humana é a desinformação. A desinformação ela tem que vir realmente de uma fonte que traz aquele desejo do que a pessoa acha certo. E como a gente viu que os seres humanos e toda a Torá, ela nunca foi seguida corretamente, é por causa disso que sempre vão existir rupturas, guerras, e tudo vai acontecer justamente por causa dessa questão de não se entender claramente as histórias. Como a gente está falando de graus internos e a gente entendeu essa questão toda agora, se uma pessoa que é judia, eu vejo judeus famosos aí na internet e que não são religiosos, eles mantêm as suas culturas, eles fazem Hanukkah, eles fazem todo tipo de festa, e eles não participam da religiosidade, eles são ateus. A Olga May, ela lutava pelo povo de Israel, mas ela não acreditava em Deus, ela acreditava no povo de Israel. Muitas pessoas mantêm a cultura e são pessoas que não acreditam em Deus, eles acreditam na forma de manter essa cultura viva, que não tem nada demais. Eu sempre coloco bem claro, não tem nada demais você acender as velas, não tem problema nenhum. O que você não pode achar é que isso é um artigo mágico e que você está fazendo algum tipo de imitação e etc. É apenas uma lembrança que você pode fazer. É lógico que agora a gente viu que aqui a gente está vendo que existe um número 8, é que no final desse processo eu tenho que ter chegado exatamente na oitava Sefirote, que é Binar. Dentro disso, a gente tem que analisar esses pontos. O grau é externo ou o grau é interno? Eu devo fazer externamente ou internamente? Qual é o assunto aqui? O que me adianta eu montar um ciclo de acender Hanukkah se internamente eu não mudo? Se eu não tenho mudanças internas, se nada está acontecendo internamente, o que vai acontecer? Eu não vou chegar a lugar nenhum, eu vou estar só fazendo, como as pessoas fazem todos os anos, as suas festas culturais, Ano Novo, Natal, Hanukkah, etc. Festa que for. Existem pessoas que são culturalmente gostam das festas, gostam de fazer as festas, mas que não tem uma mudança interna. O ponto aqui é você aprender a verdadeira Torá, para que através da verdadeira Torá você possa
então chegar a esse nível. Qual nível? O nível onde você deve passar por 7 sefirotes. O nível que você deve chegar no 44, onde é o nível que vai pular para o 8º grau, para Biná. E a gente sabe que conforme a gente vai subindo os mundos espirituais, a gente vai então alcançando ali menos densidade, ou seja, se é espiritual não é denso, não é concreto, não é nada que eu possa obter nesse mundo. Porque a ideia é me desligar do que eu tenho aqui nesse mundo que me prende, as coisas que me fazem presos aqui. Eu tenho que começar a percepcionar e sonhar por um mundo que não é esse mundo, porque a gente sabe que quando a gente não investe na Torá, não investe na Kabbalah, não investe nas questões mais espirituais, a gente está investindo na gente mesmo, nos nossos sonhos, e aquilo que a gente acredita. Essa guerra interna que houve entre os próprios judeus foram por conceitos diferenciados dentro da Torá, enquanto os macabeus, eles procuravam, era um grupo de judeus muito sérios que procuravam a unificação da cultura judaica, do entendimento da Torá, os helenísticos procuravam mais a questão financeira. Então, era uma profunda guerra entre os próprios judeus, que acabou, então, culminando com a entrada do próprio judeus helenísticos chamando o governo Seleucida para resolver o problema, porque eles estavam perdendo. No final, a gente conhece como a guerra continuou, depois, quando eles começam a perder, os helenísticos estavam perdendo, eles fizeram os macabeus perderem, porque eles chamaram as forças gregas para combater ali a questão da Torá em si. Quando a gente, então, parte para essa questão mais física da religião, a gente sempre vai precisar de alguns argumentos, e esses argumentos muitas vezes tendem a ser que as pessoas usam essas velas, esse azeite, como se fosse um artefato mágico. Quando, na verdade, o que tem que ser lembrado e consertado está dentro da alma. Então, eu passo no primeiro dia, eu acendo a primeira vela, que pode ser um estudo muito bem feito da Torá, a análise profunda dos textos da Torá, e aí aquilo vai criar em mim o quê? Uma nova luz, um novo entendimento, uma nova força para mim ir mais à frente. Então, eu atraio a divindade. Através disso, eu deixo Deus, de uma certa forma, orgulhoso, e, ao mesmo tempo, na verdade, eu estou quebrando os paradigmas internos, porque eu estou avançando justamente um pouquinho mais à frente. Nada disso vai acontecer com a pessoa que é muito religiosa, porque ela vai achar que ao acender esses pavios, acender esse azeite, ela vai ter, então, um certo favor dos céus, e que tudo pode dar certo na vida dela, no próximo ano. Nunca é ela mesma que está errada, é sempre uma mágica que vai acontecer e vai mudar a vida dela, quando, na verdade, o conceito aqui é que a pessoa ela mude. Como nós temos essa questão da alma e dessa sombra da alma, que sempre que o Eterno vai aparecer haverá uma sombra, a gente, então, não tem para onde correr, a não ser aceitar os tratamentos e começar a acender essas velas. Daí é que surge a questão. Por que todas essas questões que são vistas aqui, né, são questões de acender algo? Por exemplo, lá na festa de Shavuot, eu conto os 49 ramos de trigo, eu conto 7 vezes 7 para ter 49, o 50º dia é o dia de receber a Torá, e tem tantas outras contas que o Eterno manda a gente fazer. E por que dessa questão toda? Por que dessa força maior toda? Porque sempre algo
está sendo lembrado na questão de numerar alguma coisa. Tudo que nós fazemos diariamente é numerado. A quantidade de alimento que nós temos que ter, o dinheiro que a gente gasta, e assim vai. Toda a nossa vida é feita de números. A vida espiritual também é assim. E aí, dentro desses 8 dias que são decorridos no final dessa guerra, a gente, na verdade, tem a palavra Hanukkah, chega de guerra. É uma pausa para a guerra. Então, a palavra Hanukkah está ligada à palavra Hanukkah, que é chega de guerra. É o momento que a Hashem vai dar um período para você começar a imaginar que ele está no comando. E que esse comando que ele tem, é ele que mantém. Por exemplo, se o homem começa a ter desejos muito fortes, querendo aquilo que não é dele, que ele realmente acha que vai chegar em algum lugar, é o Eterno que está colocando. É ele que está colocando. O próprio rei Davi, que era um expert em Torá, mais do que um expert em Torá. Tanto é que Deus falava que os estudos do rei Davi era coisa para trazer Machia, trazer o Zorra. E que ele, através desses estudos, ele alcançou níveis de, na sua reencarnação, na sua vida, ser o único homem que conseguiu não reencarnar novamente. Nessa história da Terra, Moshe encarna 4 vezes, Shilomon reencarna 4 vezes, e todos os demais homens vão reencarnar muitas vezes. O próprio Moshe, além de reencarnar nessas vezes que eu citei, vai reencarnar certas fagulhas da sua alma, como Shimon Bar Yochai, como Ari, e finalmente como Baal Hassulam, porque só ele podia explicar a Torá, só essa fagulha de alma podia explicar a Torá. Então ele reencarna também. Agora, nesse sentido, lógico que não foi para uma correção, mas foi para trazer para a humanidade o sabor daquilo que era verdadeiramente a Torá, aquilo que realmente era o importante da Torá. Com essa concepção, a gente chega aqui ao numeral 44 e a gente sabe que 4 mais 1 é 45, que é Adão. Ou seja, Adão, ele não é só a alma de um único ser humano, ela é nossa alma. Ela é essa parte que é composta de outras partes e que nos liga ao Eterno, caso nós consigamos subir os mundos superiores e sentir esses mundos espirituais. Por isso que eu estava falando essa semana que a questão em si de guardar Shabat ou essas festas não tem nada a ver com a parte prática em si. Quando eu cito que não há Shabat mais, é porque a gente está num Shabat de um milênio. Ou seja, todo dia é Shabat, todo dia é especial, todo dia você tem que estudar a Torá, todo dia você tem que ter realmente uma busca muito profunda da Torá. E isso não é feito somente dentro de uma questão somente de fazer festas. Isso é feito dentro da nossa própria alma, isso é feito dentro de nós mesmos. Quando a gente vai acender essas velas, não é? Ela começa uma briga contra o nosso próprio ego. Nosso ego, ele é formado, nós estamos aqui, olha, no mundo da alma, em Biná. Então, esses 8 níveis que nós temos que subir de ego, eles são realmente o nível que a gente tem que chegar lá em cima, para conseguirmos chegar no nível de Neshama. Chegando no nível de Neshama, que é praticamente impossível se a pessoa não tiver uma total dedicação e um conhecimento profundo do Eterno, ela se mantém nos níveis espirituais inferiores. Então,
Quando a gente vai ver agora essa questão, a gente deve entender que nós temos desejos muito profundos. Esses desejos são o que atrapalham a gente chegar ao eterno, desde o momento que a gente não use eles, né, em prol do outro, nós nos tornamos inimigos do eterno. Nós somos diferentes do eterno, totalmente fora do contexto de quem é o eterno. Quando nós usamos os nossos desejos, por pior que seja, mas com a intenção de beneficiar o outro, então esses desejos eles se tornam desejos bons. Ou seja, eu nunca me coloco em primeiro lugar. Nunca coloco o que eu tenho que atrair para mim, eu me torno um receptor e automaticamente um doador. Isso quer dizer que tudo que eu desejo para essa alma mesmo, que é Adão, que é um todo, para mim e para o meu próximo. Então, eu não posso nunca desejar receber do Eterno algo que eu não deseje que seja para o benefício do mundo e da alma. Só que isso não é tão simples assim. Não é tão simples porque nós somos formados de desejos egoístas. Nós nascemos e desejamos que tudo em volta de nós esteja bem. Se tudo que está em volta de nós está bom, então nós não nos importamos muito com as outras pessoas. Nós não importamos se alguém está com frio, etc. A não ser quando chega uma notícia muito ruim, e aí a gente começa a pensar, não, realmente eu tenho que fazer a campanha de agasalho, tenho que fazer uma comida. A gente não pensa. Só que também esse pensar em ensinar a Cabalá e a Torá, para que as pessoas possam realmente galgar esses níveis espirituais. Então, qual é o maior projeto que a gente tem agora para nossas vidas e para a humanidade? Ensinar a Torá, ensinar a Cabalá. Fazer a pessoa, peraí, eu tenho que te ensinar a Cabalá, porque isso é muito importante, porque vai te ajudar. Pode ter certeza que vai te ajudar. Vai te ajudar a você compreender muita coisa na sua vida. E quando você começa a compreender a Cabalá, você já começa a entender um pouco esse sistema religioso e como você deve realmente chegar ao sétimo dia. Por exemplo, esse sétimo dia que nós devemos chegar, ele é quando você completa as sefirotes. Ou seja, pode ser qualquer dia da semana, pode ser domingo. Veja, aqui a gente está em Malhut. Em Malhut, a gente tem uma árvore sefirótica. Dentro dessa árvore sefirótica de Malhut, eu tenho outra árvore sefirótica dentro de cada sefirote. Então, se eu estou aqui no nível mais básico de Malhut, e aqui nesse nível mais básico de Malhut, então se eu estou aqui em Malhut, e aqui eu estou dentro de Malhut mesmo, e dentro dessa árvore de Malhut, eu estou nesse nível aqui, eu tenho todas essas árvores para subir. Ou seja, as árvores estão ali exatamente para que eu possa junto com elas, junto com cada uma delas, começar a trabalhar cada nível. Quer dizer, eu antes de começar a chegar em Yesod aqui, eu tenho que subir de Malhut para Yesod de Malhut. Cheguei em Yesod de Malhut, eu tenho que tratar o que está dentro de Od de Malhut. E assim eu vou. Netza, Tiferet, Gevurah, e aqui de Gevurah eu vou para Hesed, que é amor, e aí eu tenho que dar o pulo aqui para Binah. Completei essa árvore, cheguei em Keter, aí eu começo a subir agora para Yesod. Tá vendo? Eu cheguei em Yesod. Chegando em Yesod, eu começo com Malhut de Yesod, subo para Yesod de Yesod, vou para Od de Yesod, Netza de Yesod, e aí eu pulo aqui para Tiferet de Yesod. Chegando em Tiferet, eu tenho que pular para Gevurah de Yesod. E assim eu vou para Hesed
e subi agora para Biná, Rorimá e finalmente cheguei em Keter. De Keter, de Malhut, aqui de Yesod, de Malhut, eu pulo agora para Od de Malhut. Ou seja, eu estou ainda em Malhut, eu estou na terceira Sefirá de Malhut dentro das árvores. Eu já tenho 30 Sefirotes aqui para consertar. Cada uma com as suas complexidades. Então, isso é que é fazer um zivug. Isso que é andar, ou seja, eu tenho que começar a subir. Eu estou em Malhut de Malhut, cercado, toda essa árvore aqui está cercada de clipotes, desejos de receber para si mesmo. Então, eu tenho que começar a subir. Como que o Eterno vai fazer eu subir? Ele tem que botar a natureza para funcionar. E ele colocando essa natureza para funcionar é exatamente o que vai fazer eu subir. Ou seja, se eu não subir, vai chegar uma hora que eu começo a cair. Ou seja, eu sou puxado para baixo. Isso é porque a nossa alma ela não cabe no universo. Nossa alma ela é muito grande. Ela é uma alma imensa e que só tem um dedinho. Ou seja, aquele dedinho do pé que está dentro da gente. A nossa alma é imensa. Porque se funde e se junta com toda a alma de Adão. Ela é imensa, não tem tamanho, não cabe no universo. Então, a gente vai ter aqui uma explicação do Rabash, né? Que uma vela ela consiste de óleo, não é? De óleo, um pavio e o fogo. Esse óleo, esse pavio e esse fogo, eles são necessários para que haja a combustão desse tipo, né, de objeto que nós usamos. Tanto o pavio quanto o óleo, principalmente o último, você tem que ter o pavio ele é imerso ali no azeite, e aí você acende aquele pavio, ele começa a ser, ele traz ali de dentro uma pequena quantidade de azeite, e ele começa a queimar o azeite, o pavio não se extingue, ele fica queimando, 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 até que acabe o azeite. É assim que funciona. E o Rabash vai explicar, né, que o óleo é uma poça de pensamentos e intenções ruins em relação aos outros. A gente não consegue ter um pensamento totalmente puro sobre uma pessoa. Quando a gente tem muita admiração por uma pessoa, a gente sempre vê uma falha, a gente sempre enxerga alguma coisa ruim. Então, toda vez que a gente vai olhar para as outras pessoas, mesmo que seja um filho, a gente vai ver alguma coisa errada. Então, esses maus pensamentos são ruins e representam esse azeite. Pavio é o único pensamento ou intenção que emerge dessa poça. O milagre ele só vai acontecer quando determinamos que não queremos seguir nossas intenções corruptas, mas sim, ao invés de ter esses pensamentos ruins, nós queremos desenvolver um amor puro pelas pessoas. Geralmente, somos condicionados a tratar as pessoas como elas nos tratam. Nós amamos aqueles que nos amam, odiamos aqueles que nos odeiam, tentamos fazer o melhor por aqueles que são mais queridos, porque se encaixam mais dentro daquele mundo que nós entendemos, mas aqueles que estão fora, a gente não ama. E esse não é um amor verdadeiro. O Eterno, ele é tão justo que ele faz a divindade dele cair igual para todo mundo. O que faz com que nós não peguemos a divindade e possamos viver de uma forma plena é porque o nosso CRI está escangalhado. A nossa percepção da realidade está escangalhada. E está escangalhada justamente pela nossa questão de ver o Eterno de uma forma como se ele mudasse. Como a gente viu, ele fala, eu sou o Eterno e eu não mudo. Se ele não muda, ele nunca vai deixar de cair
da forma que ele é. Deus não pode mudar sendo bom hoje, mal amanhã, etc. Não. Mas a forma, olha como funciona, a forma que você olha o eterno e olha o outro é que vai trazer a sentença sobre a sua vida. Isso mostra para gente que não tem para onde você correr, a não ser mudar. O fato agora é que essa mudança e esse Shabat, que todas as pessoas falam toda semana, não é você guardar um Shabat. Seria muito fácil a gente chegar na sexta-feira, a esposa entra para a cozinha, se mata de trabalhar, não é assim que acontece? Faz ralar, faz o prato muito bom, aí a gente compra aquele vinho, faz umas rezas aqui, aí tá pronto, Shabat, acabou, tá todo mundo, vamos no Olam Rabá, fizemos Shabat. Não, a coisa é muito mais complicada do que isso. A questão é que a gente está aqui em Malhut, de Malhut, e mesmo que a gente tenha nascido, eu sou lá de Biná, sou de Rorimá, e Tiferet, meu mapa. Não, mas tudo começa daqui, ó. Se não consertar essa árvore aqui, você não tem como partir para o segundo ponto. Aí, quando você começa a chegar em Esod, aí você começa a bater contra o mal. Você começa a ter que romper e nascer. Os pensamentos vão acelerar dentro de você. Vão se criar todas as barreiras. Vão acontecer todas as coisas que você nunca imaginou que ia acontecer. Por quê? Porque essa é a regra. Essa é a regra. Você está saindo de uma vida animal, de uma vida de nefesh, aqui do nosso plano, que é o mundo da ação, para receber Urua, que é a parte mais alta da alma que nós podemos receber. Ou seja, mesmo que uma pessoa seja daqui, que ela esteja dentro desse nível aqui de Malhut, a alma dela é daqui, ela tem o poder de ascender. Só que se ela está nesse nível aqui que ela não tem necessidade de cumprir as regras dos outros mundos. Ela pode avançar se ela quiser, mas para ela só resta ela consertar o que está aqui, porque, de uma certa forma, muitas das outras situações da vida dela já foram consertadas. Ou seja, Deus ele faz um animal, uma vaca para dar leite. Então a vaca está lá dando leite. Aí você vai querer transformar uma vaca num cão de guarda. Vai querer que a vaca comece a latir. É uma metáfora meio estranha de se fazer, mas a Torá toda hora faz isso. A missão da vaca é ela dar leite, é ela ter filhotes. O touro não pode fazer o que ela vai fazer. Cada um tem um papel. Então, cada alma que está no nível, ela tem um papel. Como a gente viu, o Portal das Almas fala sobre a missão das pessoas. O que acontece? As pessoas pegam e falam, não, hoje eu sou judeu. Eu senti que hoje realmente eu tive uma revelação e que eu vou guardar Shabat, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e que agora eu vou comer kasherut, e digo, tudo isso sem fazer o correto. Tudo isso sem seguir o que é realmente dentro das leis alárricas. E isso é muito sério. Com isso você vai vendo pessoas ficando doentes, ficando loucas, se fantasiando e fazendo o judeu rir da cara deles, quando eles não ficam muito chateados. Eu já vi casos de judeu, pessoas chegarem andando com kippá na rua, e judeu pegar, quando chegar, tira isso da sua cabeça. Chegar na casa do judeu, tira isso da sua cabeça. Por exemplo, isso aí é um modismo para você. O que é que você está fazendo? Isso é do meu povo. Respeite. E aí as pessoas elevadas por altas questões religiosas começam a achar que tudo aquilo vai mudar, que ela é interiormente, enquanto a mudança está em seguir isso aqui, ó. Entender a Torá. Se eu estou em Malhut de Malhut, então eu preciso gritar muito ao Eterno para ele me levar para a próxima Sefirot. E quando eu chegar na próxima Sefirot, que as intenções e as forças espirituais vão aumentar, então eu tenho que ter mais força ainda. Nesse momento vai vir
pensamentos contrários, eu vou ter que lutar contra a minha religiosidade, que é a coisa mais complicada que existe dentro do ser humano. Eu vou ter que entender, eu vou ter que sair daquele nível que todo mundo está. Eu tenho que entender essas coisas, eu tenho que partilhar isso com as pessoas de uma forma que elas entendam, não que seja a minha missão de vida, porque a minha missão de vida é que eu tenho que tratar todas essas sefirotes, para quem sabe, depois disso tudo, eu chegar aqui no Binar. Binar de Malhut, Rohimá de Malhut, Binar de Yesod, e assim sucessivamente. Quer dizer, a religião em si agora se torna muito fácil. É muito fácil eu ficar esperando a reza certa, que Deus vai me ajudar, eu esperar acender os pavios certinhos, pegar um azeite kosher e etc. e acender. Isso são atos humanos. A gente pode passar o dia todo fazendo isso, ao invés de estudar a Torá, ou passar o dia todo estudando a Torá e tentar avançar mais nos nossos sentimentos. O que acontece com isso? Toda a Torá está falando disso, meus queridos. Toda a Torá está falando de tratamento interno. Só que também esse tratamento interno ele não é feito somente por nós. Tem que ter a participação do Eterno. Sem o Eterno, nós nem estaríamos aqui, nem seríamos um ser. É lógico que a cada passo tem que ter a ajuda dele. As pessoas pensam que o Eterno está olhando por fora delas. O Eterno está olhando dentro de você. Todas as intenções, todos os pensamentos, todos os sentimentos. Então, esse amor que é o Eterno, que tem que, através dos nossos atos, o que muda não é o ato, mas a intenção do ato que você faz as coisas, é que vai te levar para a próxima etapa. Se eu não limpar a primeira Sefirot, Malhut de Malhut, e não começar a subir em Malhut de Malhut, para Yesod de Malhut, quiser já ir lá para Binar, e tem gente que é louca, que acha que já está nesse nível, então eu posso guardar Shabat. Mas o Shabat não é guardar um Shabat, é chegar no nível espiritual. Entrar no descanso de Shabat. Você pega a palavra Shabat, Shin, Beit e um Tav. Não é? Isso vai dar 702, 70 mais 2, 72 nomes sagrados de níveis espirituais de subida para o Eterno. Não é através de um mecanismo religioso. É através de saltos espirituais e mentais que se chegam lá. É através desses 6.000 anos que o Eterno está tratando com a humanidade. E aí sim, se nós tivermos sucesso e entendermos que todos esses pensamentos ruins, eles são necessários porque eles têm que ser queimados, eles têm que ser o combustível para que esse pavio que sobe através desses pensamentos, ele possa queimar todos esses pensamentos e usá-los para que eles se tornem algo altruísta, é aí que nós chegamos. Não fazendo uma brincadeira, eu posso te dar 1000 Hanukkah e você pode acender. E se você realmente não tiver a intenção certa, você não vai chegar aonde tem que se chegar. Dentro dessas considerações que a gente está falando, está conversando, a gente não está atacando a religiosidade de ninguém. A gente não está falando aqui que quem acende errado, acenda quem quiser acender. A gente só está explicando a realidade do que os nossos sábios, aqueles sábios que nós seguimos do Zohar, explicam. Essa é a grande força de Hanukkah. Você olhar para dentro de si e falar, consertar Malhut de Malhut. As forças que são impuras, elas vão atrapalhar, lógico. Mas as forças que são impuras, elas só trabalham em cima dos seus desejos impuros. Se você suprime esses desejos impuros,
É diferente da gente chegar, não, eu sou um religioso, eu vou acender Hanukkah, e eu sou cabalista, e eu sou um judeu, eu sou judeu sem certeza disso e daquilo. Totalmente antagônico àquilo que Moshe era. Antagônico à humildade, porque a Torá fala que Moshe era um homem mais humilde do mundo. E nós só somos humildes até o momento que pisam no nosso calo. Quando o nosso Yetzirará, ele vem e traz alguma coisa para a gente que a gente não gosta, já era. Acaba-se a humildade, acaba-se o eterno, e aí entra que a gente arregaça a manga e vamos resolver essa. A única coisa que eu devo gritar e pedir ao eterno é que eu possa realmente amar o meu próximo, que eu realmente possa alcançar níveis espirituais onde, quando acabar esses dias, essas contagens de Hanukkah, eu tenha força para ter consertado cada um dessas sefirotes que estão dentro de mim, seja no nível que ela estiver. Malhut de Malhut, Esod, Rod, Netza, Tiferet, qual nível ela tiver. E o que eu tenho que fazer é que eu tenho que entender que eu tenho a minha configuração. E dentro da minha configuração, eu tenho que ir atrás daquilo que eu tenho capacidade. Por exemplo, como se eu estou aqui em Malhut, de Malhut, eu vou querer enfrentar as forças de Esod. Eu vou querer romper com a barreira que eu não estou ainda preparado. Ou vou querer ir para onde? Ou pior do que isso, eu vou me colocar como se eu tivesse nesses locais, ou nesses lugares. Ou que eu esteja elevado dentro desse nível. Ou que eu vou acender certos atributos, certas velas, isso tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. Sobre os nomes Moabe e Amon, Rabi Yosef fez o seguinte comentário. A filha primogênita teve a ousadia de chamar seu filho de Moabe, proclamando assim que ele era Meave, ou seja, do seu pai. Enquanto a mais nova teve um filho e o chamou de Beami. A mãe, por delicadeza, deu-lhe esse nome que deve ser interpretado como significando simplesmente um filho do meu povo, e não filho do meu pai, sem deixar claro que pertencia ao pai. Então a palavra, e ele não sabia quando ela se deitou, né, quando se levantou, a gente para aqui, a gente viu isso ontem, numa outra aula diferente que a gente fez com slide, etc., só para que a gente pudesse entender a questão que está se falando aqui, que não é realmente uma história real, e que tudo se trata realmente da Torá, de como cada alma lida com o divino, não é verdade? A gente explicou isso ontem na aula, então a gente sabe que as questões aqui são metafóricas, né? Então, aqui diz que a palavra levantou, né, aparece duas vezes nessa passagem. Primeiro com referência à filha mais nova e depois com referência à mais velha. No primeiro caso, a palavra Becumá, ela se levantou, aparece escrito com a letra Vav, provida, além disso, de um ponto. E isso significa que o céu foi cúmplice de um ato que, em última análise, teve de acontecer para trazer o nascimento do Messias. E aí ele continua aqui. Ou seja, nesse caso, o primeiro ato teve a ver com o nascimento do Messias. Em vez disso, a palavra semelhante, com referência mais jovem, é escrita incorretamente, sem a letra Vav, pela razão de que nenhum de seus descendentes teve qualquer parte com o bendito seja ele. O Rabi Simeon disse,
o significado subjacente nas palavras, que ele não sabia que o santo pretendia tirar o rei Davi e Salomão e todos os outros dela. Isso está no Gênesis 19, 21. Então ela não sabia disso. E ele também não sabia disso. Que viria toda essa força espiritual desse ato. E ele continua. Que viriam, né, dela reis e finalmente o Messias. E Simeão disse, mais tarde, a expressão quando ela se levantou tem uma contrapartida nas palavras usadas por Ruth, ou seja, isso vai se repetir lá em Ruth, porque a gente sabe que a Ruth é a reencarnação da filha mais velha de Ló, e como a gente vai ver no curso de reencarnação que vai dar-se durante o Shabat. E ela se levantou antes que pudesse discernir um do outro. Isso era Ruth, está lá em Ruth 3,14. Pois foi nesse dia que se pôde dizer que a filha de Ló subiu à altura do seu destino quando Boaz se uniu a uma da sua linhagem para levantar o nome dos mortos sobre sua herança, para o qual eles foram ressuscitados dela todos os reis e eleitos de Israel. Além disso, e ele não sabia que quando ela se deitou, tem a sua contraparte no verso. Ela se deitou aos seus pés até de manhã. Isso é Ruth 3,14. A gente discutiu em algum momento lá acima sobre a questão de que pisariam. A gente sabe que a cove tem a ver com o calcanhar, tem a ver com a sola dos pés. Moshe também é falado para ele que ele tire a sandália dos seus pés, porque o local que ele está era santo, que ele devia pisar de uma forma diferente. Então a gente sabe que essa questão dos pés é muito importante. Dentro da Torá e sempre vai falar disso. Inclusive, quando tem o nascimento do Jacó e Esav, o Jacó segura, não é, no calcanhar de Esav. Então, todas essas questões são metafóricas, explicando uma questão mais profunda que só pode acontecer dentro da alma e da caminhada de todo ser humano para a Torá. Continua aqui. Observe a restrição de Abraão em não suplicar graça para Ló, ou seja, ele não pediu Hesed para Ló. Embora o santo primeiro tenha anunciado a ele sua determinação de executar o castigo em Sodoma. Nem mesmo depois. Ele viu, e eis que a fumaça do país subiu como a fumaça de uma fornalha, intercedeu em favor de Ló, ou dirigiu uma palavra ao santo sobre ele. Nem mesmo o santo mencionou esse assunto a Abraão, para que Abraão não pudesse pensar que Deus havia usado algum de seus méritos para salvar Ló. Não se pode dizer que Ló não contou aos olhos de Abraão, mas porque Abraão arriscou a sua vida por ele ter travado uma guerra contra 5 reis poderosos, mas por causa de seu amor pelo Todo-Poderoso. E, além disso, porque ele viu a conduta de Ló como muito deficiente do ponto de vista do padrão adequado a Abraão. Não pediu nenhuma clemência em relação a ele. Por essa razão, Abraão não intercedeu em favor de Ló, nem no início nem no fim. E Abraão viajou de lá para o País do Sul. Todas as suas viagens eram para o sul, que ele preferia aos outros lados, porque o lado sul é a sabedoria. É lá e de lá que vem a sabedoria. E Abraão disse a Sara, sua esposa, ela é minha irmã, dos nossos professores. Está o aforismo de que um homem não deve confiar em milagres. E embora o santo e bendito seja ele tenha feito um milagre para ele uma vez, ele não deve contar com ele novamente, porque milagres não acontecem todos os dias. Pode falar. Ô Moré, tu tocou agora na questão do sul, tá? Que tu falou que é sabedoria, tá? Agora, assim, eu queria ter uma explicação em relação ao norte, de uma forma breve, porque lá no Zacarias, quando tem aquela guerra de Gog e Magog, ele fala sempre o pessoal do norte, né? Deve ter alguma representatividade nisso, por favor. As questões relacionadas ao nome do Eterno, porque são 4 direções básicas que a gente tem,
sempre o mal vai vir do norte. Então, essa é uma característica que existe dentro da Torá, depois a gente vai estudar isso, que sempre o mal vai vir do norte. Se a gente está vendo que o sul ele tem a sabedoria, é porque o mal vem de uma falta de informação, não é verdade? Então, sempre que alguém procura ir para uma direção, como a gente sabe que aqui tudo é metafórico, para uma direção que não tenha um condicionamento de Torá, ou seja, não tem a verdade da Torá, ainda que a Torá ela vai galgar vários tipos de pensamento, e no começo ela pode confundir uma pessoa, ou seja, ela vai para outra direção. Quando você vê na questão de Ló e de Abraão, ó, escolhe o lado que você vai, eu vou para um lado, você vai para o outro. E Abraão, como ele tinha total certeza e fé em Hashem, ele deixou o Ló escolher, e o Ló escolheu realmente para o lado contrário, e ele foi para o caminho da sabedoria. Dentro dessa metáfora, a gente sabe que a Torá ela pode ser construída justamente nesse ponto. Não é? A gente tem aqui no mundo tridimensional essas 4 direções para seguir, ou descer ou subir. Então, são 6 direções, não é isso? Da 7ª em diante, para a 8ª, etc., a gente já começa. A 7ª é o tempo que vai à frente. A 8ª direção é só a mental. Então, você não tem dentro dessas bases para seguir, ou seja, não dá esse salto mental, entender justamente que só através da sabedoria você pode construir algo dentro da Torá. A Torá ela sempre vai estar falando de Da'at, sabedoria, entendimento, porque é só isso que vai levar a pessoa ao caminho da Torá. Isso não quer dizer que quando ele escolhia o sul, ele escolhia literalmente a questão geográfica, ou seja, as histórias geográficas. Essa história toda acontece dentro do ser humano. Tá bom? Continuando. Fala lá, não sei se você citou Gog e Magog, está falando cérebro direito e cérebro esquerdo. O cérebro esquerdo ele sempre vai preferir crescer nesse mundo, sempre vai preferir as coisas desse mundo, a diversão nesse mundo, etc. Enquanto o lado direito está ligado às coisas mais espirituais. Isso já é provado cientificamente. Tá bom? Então, o que acontece aqui, né? Vamos voltar aqui. Então, bendito seja ele que tenha feito um milagre para ele uma vez. Ou seja, o Abraão já tinha tido um milagre uma vez. E ele não deve contar com ele novamente, porque milagre não acontece todos os dias. E quem está em perigo manifesto pode assim esgotar todo o seu mérito anteriormente acumulado. Ou seja, se você tem mérito, se um tzadik tem mérito, por exemplo, teve casos de tzadik que estão em questão de morrer. Aí um tzadik vira para o outro, olha, eu só tenho mérito para salvar a sua vida. Eu vou salvar a sua vida porque eu sei que você vai levar a Torá melhor do que eu vou levar. E ele passa o mérito para o outro. Então ele salva a vida do outro e não salva a sua vida. Tão importante, tão profundo essa questão de milagre e etc. A coisa é séria, né? Então, isso ficou, continua assim, aqui, isso fica na explicação do versículo, não mereço todos os favores da verdade. Isso está em Gênesis 32, 11. Bem, visto que Abraão já havia tido uma salvação milagrosa quando viajou para o Egito, por que ele se colocou novamente em dificuldade, similar ao dizer que ela é minha irmã, ou seja, Sara é minha irmã? A resposta é que Abraão não confiava em si mesmo, mas ele via a Shekinah constantemente na residência de Sara. E isso o encorajou a declarar, ela é minha irmã, conforme vai estar descrito lá em Provérbios 7,4. Sempre que ele vai estar falando de irmã, ele vai estar falando da Shekinah, ou da Shekhinah, da presença feminina de Deus sobre a gente. E Deus veio a Abimeleque, isto é possível? O santo e bendito seja ele, vem ao ímpio? A mesma questão é levantada pelas palavras, e Deus veio a Balaão, está em Números 22, 9. Vamos observar aqui. Números. Então, veio aqui. Todo mundo. Então, quem veio a Abraão não foi Yud-Kei Vav-Kei, foi Elohim. Mais abaixo, se você vai ver que quando ele responde, ele vai pensar que está falando com Yud-Kei Vav-Kei,
e o de quem vai falar algumas coisas para ele, enquanto Elohim vai falar outra coisa. Veja como é que é complexo a construção da Torá. E vamos continuar aqui, então. Então, quem veio, Deus veio a ele, Elohim veio a ele, e também Deus veio a Labão. Vamos lá, 31, Gênesis 31, no 24. Então, vamos ver aqui. Mas, quem apareceu aqui? Elohim. Exatamente. Então, sempre vamos continuar o texto aqui. E também Deus veio a Labão. Mas, em todos os casos, eles eram, na realidade, apenas mensageiros divinos, enviados a eles, e que, ao realizar suas mensagens, tomavam o nome divino Elohim, pois era um emissário da justiça. Ou seja, da justiça, a gente sabe que quando a justiça vem ao mundo, a questão fica difícil, né? Um ato de justiça de Deus é complicado. Por isso que as pessoas pedem para que Deus tenha misericórdia, graça, porque quando a justiça vem, né? Então aí, daí Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e disse: eis que você vai morrer por causa das mulheres que tomou. Então ele veio a Abimeleque, né, que tomou Sara, e aí ele ia morrer. O Rabi Simeão falou aqui sobre o versículo: os lábios da verdade serão estabelecidos para sempre, mas uma língua mentirosa é apenas por um momento. Isso está lá em Provérbios 12, 19. A primeira parte do versículo, disse ele, refere-se a Abraão, cujas palavras em cada ocasião eram verdadeiras. E a outra parte do versículo é uma referência a Abimeleque, né? Abraão disse 2 vezes a Sara, né? Ela é minha irmã. Na primeira ocasião, ele se referiu a Xeriná, que estava continuamente com Sara. E como Abraão estava do lado direito, ele poderia dizer da Xeriná, ela é minha irmã, usando o termo do mesmo sentido místico do versículo. Minha irmã, meu amor, minha pomba, minha incontaminada, conforme está em Shir-Hashirim 5.2, o Cântico dos Cânticos 5.2. Abraão sempre chamava de irmã porque estava intrinsecavelmente ligado a ela. Então ele disse: por outro lado, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. Foi realmente assim? Na verdade, ele estava se referindo a Shekinah, ou seja, a presença divina. O tempo todo, ele primeiro disse: ela é minha irmã, de acordo com a demonstração, diga sabedoria, tu és minha irmã. Então ele ampliou dizendo: além disso, ela é minha irmã, filha do meu pai, ou seja, filha da suprema sabedoria. Por isso ela é chamada de minha irmã. E também de sabedoria, mas não filha de minha mãe. Ou seja, do lugar onde se encontra a origem de tudo, mais escondido e recôndito. Assim se fez minha mulher, ou seja, pelo caminho do amor e do afeto, no mesmo sentido do verso, a sua mão direita me abraça. Isso está no Cântico dos Cânticos 2,6. Assim, todas as suas palavras continham alusões místicas. Observe que na primeira ocasião, quando desceram ao Egito, ele chamou de irmã, para se conformar mais firmemente à verdadeira fé e não a ser desviada para para graus externos. Da mesma forma, agora ele continua a dizer: ela é minha irmã, porque ela não se desviou da verdadeira fé. E continua. Pois bem, Abimeleque e todos os habitantes do país praticavam um estranho culto, e, portanto, ao entrar ali, Abraão usou dizer minha irmã, indicando assim o mesmo parentesco indissolúvel entre irmão e irmã. Pois o vínculo conjugal pode ser dissolvido, mas o vínculo entre irmão e irmã não é possível. Assim, enquanto todas as pessoas do país eram viciadas na adoração de estrelas e constelações, Abraão, o verdadeiro crente, confessou: ela é minha irmã. Como se dissesse: nós dois nunca nos separaremos. Podemos aplicar aqui as palavras e para sua irmã, que é a partícula et, que é escrita por um Aleph e pelo um Tav, aponta para o primeiro grau, a região do temor de Deus, e daí você temerá.
porque ali, por ser o tribunal de justiça, o homem deve temer seu mestre. As palavras a ele servirás aponta para um grau mais alto que repousa sobre o mais baixo, sendo os dois inseparáveis. Esse é o lugar da aliança sagrada, o objeto do serviço. E ele continua. E a ele você deve aderir. Refere-se à região de união completa, ou seja, aos corpos que repousa no centro. E a ele você deve aderir, refere-se à região da união completa, ou seja, ao corpo que repousa no centro. E pelos seus nomes, Judará refere-se ao sétimo dos graus. E é por isso que Abraão aderiu à verdadeira fé quando desceu ao Egito, e também quando ele foi ao país dos filisteus. Ele era como um homem que queria descer a um poço profundo, mas temia que nunca mais pudesse sair. Então ele prendeu uma corda do poço e, tendo assim assegurado sua subida, desceu da mesma forma Abraão quando estava para descer ao Egito primeiro. Aqui é uma alusão incrível, né? Porque a gente lendo assim, metaforicamente, mas está dizendo que toda alma que desce aqui, ela desce com a segurança do fio de prata que segura ela. Ou seja, ela tem todas as possibilidades do mundo, mas ela está presa por esse fio de prata. Se ela não viesse presa pelo esse fio de prata, ela jamais poderia subir de novo para o eterno. Então ela perderia ali junção com o eterno, a ligação com o eterno, e ela não conseguiria subir. No caso de Abraão, essa corda estava com ele. Estava com ele, mostrando a ele o caminho. Quando ele faz todas as questões e etc., que ele conversa com o Eterno, tudo que ele sente é em graus interiores. Tudo que nós podemos sentir em relação ao Eterno é em grau interior. A gente nunca vai ver um anjo brilhando, etc., etc. A gente tem que ter a ligação do Da'at, que vai dar uma informação fora para a gente. Você está entendendo? Mas aquilo que é espiritual, ele manda aquela ligação, nosso Da'at entende, então a gente pode ter a percepção. E quando a pessoa tem um contato, ao ver alguma coisa, então ela sabe que o Da'at dela foi ativado. Ou seja, agora ela não vê somente o que é físico, mas ela pode perceber as nuances espirituais que estão em volta dela. Firmemente segurou a sua fé, continua assim, tendo que se segurar, ele desceu até lá, ele fez a mesma coisa quando foi ao país dos filisteus. O lábio da verdade é então estabelecido para sempre, mas uma língua mentirosa é apenas um momento. A língua mentirosa referindo-se a Abimeleque, que disse: eu fiz isso na simplicidade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Qual foi a resposta que você recebeu? Certamente eu sei que você fez isso na simplicidade do coração, mas não na menção da inocência das mãos. Então agora restaure a mulher do homem, porque ele é um profeta. Quer dizer, aqui a gente vê que mesmo que Abraão estivesse lá, Deus se preocupou com ele e ele foi livrar a esposa dele. Quando a gente parte aqui para um lado mais profundo, então quer dizer que mesmo que o seu corpo, que está nesse mundo, ele vai ser pego pelo seu ego e etc., mesmo assim Deus pode te resgatar. Basta que você estude a Torá e se coloque na mão do Eterno. Ele tem força para te resgatar. E que você, na verdade, o corpo aqui que ele está falando, porque ele é um profeta, ele está ligado ao Eterno. O que é ser um profeta segundo a Torá? São essas pessoas loucas que andam por aí tendo sensações espirituais, chorando, gritando, batendo o pé e falando em línguas estranhas? Não. Ser um profeta de Torá é estudar tudo que a gente estudou até hoje e o que foi revelado para vocês. Isso é a profecia da Torá. Então, hoje vocês sabem tudo o que vocês sabem, não foi por causa de profetas que fazem revelações, porque isso não existe na Torá. O que existe são as revelações que já estão desde Moshe na Torá. E aí vocês são revelados dia a dia através de revelações da Torá. Isso é a verdadeira profecia.
Esse negócio de que alguém fala aqui, outro fala ali, eis que isso vai acontecer, isso tudo é adivinhação. Algumas adivinhações podem acontecer, isso é natural, a gente sabe. Podem. Mas isso não é profecia de Torá. A Torá e o Taná já foram escritos, não precisa mais profeta. Para quê? Vai ter um novo livro de Torá? Vai vir um novo Taná para ensinar a Torá de novo para a gente? Não. A gente não precisa de um novo profeta. O que a gente precisa é estudar a Torá, entender a Torá e aplicar ela às nossas vidas. Está na Torá que se você agir de forma correta, com o Eterno, você não precisa se preocupar. Muito bem. E aí o Rabi Judá raciocinou sobre o versículo, guarda os pés dos seus piedosos. Então, isso está em 1 Samuel, em 2,19. Seu piedoso disse, ele é Abraão, a quem Deus sempre manteve em cuidado, vigilante, enquanto a palavra pés alude a sua esposa, com quem Deus enviou a Shequiná para cuidar dela. Então, Abraão, ele não precisava ter preocupação nenhuma, porque enquanto ele tivesse mediante ao serviço do Eterno, ele cuidava dele e da sua esposa. Ele cuidava do seu corpo e da sua alma. De acordo com outras interpretações, o santo acompanhou Abraão continuamente para que ninguém pudesse prejudicá-lo. Mas aí ele continua aqui em 1 Samuel 2,19. Mas o ímpio será silenciado pelas trevas. Né? Esses são os reis que o santo matou na noite em que Abraão os perseguiu. A noite juntou-se à escuridão, né, para matá-los, e assim, enquanto Abraão foi quem perseguiu, foi a escuridão quem matou. Assim está escrito, e ele dividiu contra eles de noite, e ele e seus servos, e os feriu. Na verdade, ele continua aqui, por Ardorbá, significa que aqui o santo separou o seu atributo de misericórdia do de justiça, para vingar Abraão. Em vez de ele bateu nele, esperávamos e eles bateram neles, mas esta é novamente uma referência ao santo, porque o homem não prevalece pela sua força, nem pela sua sabedoria, nem pelo seu intelecto nele mesmo, pois apenas Abraão e Eliezer estavam lá. Tanto é que o nome Eliezer, em Gemateia 318, que era a mesma quantidade de homens que estavam com Abraão.